O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Nós estamos iniciando o mês de setembro, que para nós no Brasil é dedicado à Bíblia. Há 50 anos, estamos completando este ano, nós começávamos a valorizar, isso brotou bem perto de nós, foi na Arquidiocese de Belo Horizonte, e que posteriormente se estendeu para o Brasil inteiro. A Bíblia foi escrita em algumas línguas que hoje são apenas línguas para estudo, que é o hebraico, o aramaico e o grego. O grego de hoje é diferente do grego clássico, que é o grego antigo. E com a difusão do Império Romano, essas línguas foram recuando e a língua mais conhecida passa a ser o latim. E como a Bíblia foi escrita em línguas já passando a ser desconhecidas, surgiu São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, fazendo com que se tornasse mais acessível ao povo uma língua mais conhecida, mais popular, vulgar no bom sentido, e para valorizar, cada um poder valorizar mais, tendo conhecimento desta que é a palavra de Deus. E no dia 30 de setembro nós celebramos o dia de São Jerônimo. E com isso surgiu essa ideia de se celebrar o mês de setembro como mês da Bíblia. E nós temos durante o ano alguns, nós chamamos meses temáticos. Quer dizer, celebramos no mês um tema, um assunto, algo que nos faz inserir mais a nossa vida na igreja. No mês de agosto, nós celebramos o mês vocacional. Agora nós celebramos o mês da Bíblia. No mês de outubro, celebraremos o mês missionário. É aquilo que faz parte da nossa vida. Jesus chamou os seus discípulos, vocação. Instruiu, a sua palavra foi transmitindo aos seus discípulos. Em outubro, mandou, agora vão empregue, quer dizer, chamou, como diz, fez um contrato, depois faz um curso, depois coloca para trabalhar. E quando Deus nos chama, a gente não pode sair à torta, à direita aí, falando que Deus me inspirou. Primeiro, nós precisamos ter esse tempo de formação, de conhecimento, para depois nós podermos saber algo que eu tenho conhecimento que eu posso levar para os outros.
somos missionários, somos enviados a pregar o Evangelho. E Jesus foi esse que não precisou realmente ser chamado, porque ele não foi chamado, mas foi enviado pelo Pai, e aí ele que formou o grupo dos seus discípulos, e que formou, não só ajuntando, mas também formou, dando formação, conhecimento, e depois enviou. E nós, cada um na sua vocação, também somos chamados, devemos nos formar e depois levar adiante como batizados nessa missão que recebemos. O que é a Bíblia? A gente canta muitas músicas por aí, e tem uma que é mais popular que diz: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não se discute. Se Deus está no nosso meio, está conosco na Eucaristia que nós celebramos, está na comunidade reunida, pois onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele está conosco. Está na pessoa do menor, do pobre, do necessitado, pois ele disse que aquilo que nós fizemos ao menor dos irmãos, fazemos a ele próprio. Então, quando nós encontrarmos alguém que precisa de nós estamos servindo a Jesus, ele está naquela pessoa. Está nos pastores, naqueles que congregam, que a comunidade, que pregam, que ensinam, que ministram os sacramentos, e está na sua palavra, que nos é proclamada em todas as celebrações litúrgicas, não só na missa. Estou falando não só na missa porque os dias passados que a gente fez a celebração penitencial, né? Chegou aos meus ouvidos que alguém perguntou: vai haver missa? Não, é só a celebração penitencial. Mas vai ter leitura, como se a gente só lesse a palavra de Deus na Bíblia, na missa. Então, em todos os sacramentos, a palavra de Deus deve ser anunciada, deve ser proclamada, refletida. E como nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, será que Deus está falando no meu ouvido aqui, cochichando, talvez num silêncio, ou falando alto, ou gritando para mim? Quer dizer, já falou ali. A Bíblia tem como autor o próprio Deus, mas que se serviu de pessoas, homens e mulheres, para redigir. Ela não chegou pronta, igual nós temos o livro, que a gente abre e fecha, mas era escrito em pergaminhos, em rolos, e que depois um trabalho longo, né, dos monges, as pessoas que se dedicavam a isso, então foram traduzindo, foram transcrevendo, e até chegar aos nossos dias, e que hoje, muitas vezes, nós usamos até de uma maneira eletrônica. Temos no computador, no celular, às vezes já arquivado pela internet. Então, nós vemos que é a palavra de Deus, que nos seus diversos formatos, Deus nos fala. E como que nós usamos a Bíblia? Às vezes a gente compra uma Bíblia bonita, a Bíblia grande, ilustrada, com as figuras bonitas, para enfeitar a nossa mesa, enfeitar uma estante. Bíblia não é enfeite. Nós não podemos ouvir uma palavra só porque ela é bonita. A palavra de Deus é bonita só como enfeite para a nossa vida. Mas a Bíblia deve ser usada. Usada para nossa audição à palavra de Deus e reflexão. Até tenho dito que às vezes a gente deixa a Bíblia aberta há muito tempo, ela quebra ali a sua encadernação, ela vai se descorando pela luz solar, vai se empoeirando. Se eu deixar a Bíblia aberta como costume, então que eu pelo menos vá deixando naquele lugar em que eu vou lendo, vou refletindo. Às vezes eu passo por ali, deixa eu dar uma recordada aqui em tal versículo, em tal passagem. Nós não podemos ler a Bíblia só como leitura, como um romance, não só como uma literatura. E nem ler trechos isolados. Às vezes a gente lê aquilo que nos interessa, lê um pedaço, salta e lê outro. Podemos até fazer referências a outros trechos, como no Antigo Testamento, e volta lá no Antigo Testamento, como o próprio Jesus fez, mas saltar porque aquilo não nos faz uma referência boa, não deve.
e nem uma leitura fundamentalista, quer dizer, interpretar a Bíblia do jeito que está escrito. É o Espírito da Palavra de Deus que deve infundir em nós aquilo que está escrito. Porque às vezes a gente fica, não, na Bíblia está escrito. Então agora com a internet, vira e mexe, a gente está vendo? Já falava isso lá no Antigo Testamento. Aquelas pessoas que ficam presas ao Antigo Testamento e esquecem o Evangelho. Ficam presas a autores do Antigo Testamento e esquecem Jesus, que é, em outras palavras, poderia dizer o autor do Evangelho, que ele é o próprio Evangelho. Não vamos abandonar o Antigo Testamento, que é a Bíblia também, é a palavra de Deus, mas que veio como uma preparação para uma realização na vinda de Jesus. E uma coisa que nós precisamos tomar cuidado também, não é só abrir a Bíblia e falar, o que Deus vai me falar hoje? Vai lá ler um versículo. Isso pode não fazer bem para a gente. Até uma brincadeira, quando alguém tinha esse costume, abriu a Bíblia e leu lá o versículo. E Judas suicidou-se. Nossa, que trágico, né? Eu queria ouvir a palavra de Deus e vem exatamente esse versículo de Judas suicidou-se. Fechou a Bíblia, vou abrir de novo, ver o que Deus vai me falar. Abriu de novo, em outra página, vá e faça o mesmo. Quer dizer, fica pegando coisas, porque é claro que lá fala de Judas suicidou-se. Como que está lá, vá e faça o mesmo? Quando o bom samaritano fez o bem àquele homem caído, Jesus falou, vai e faça o mesmo, fazer o bem aos outros. E aí vai ligando coisas que não devem, né? E a palavra de Deus nos é proclamada em cada celebração, como disse, e hoje nós ouvimos no Evangelho mais uma cura que Jesus realizou. Jesus, para realizar os milagres, ele precisa de algo concreto. Por exemplo, você precisa curar um surdo mudo, tem que ter o surdo mudo, né? Vai curar nada de ninguém? Então, concreta aquele homem que apresentaram a Jesus e que pediram a cura para ele. Claro que Jesus usou uma coisa que para nós talvez não seja muito, não sei qual a palavra agora, mas higiênico, né? Cuspiu, fez a saliva e tocou na língua daquele homem. Mas o mais importante é a palavra efatá, abre-te. Os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, ele começou a ouvir e a falar. Nós sabemos que o surdo, ele não consegue falar, porque não ouviu, então não sabe o que é uma fala. Às vezes vai até aprendendo hoje com novas técnicas a falar, mas com dificuldade. Mas quando ouve melhor, a gente tem condições de falar melhor. Então, aquele surdo começou a ouvir, que era mudo, a sua língua começou a falar, e nós, às vezes, nos fazemos de surdos, mudos e cegos também diante da realidade que nos cerca. Jesus tinha essa visão ampla do bem que ele precisava fazer, de quantas pessoas precisavam dele. É claro que ele não fez tudo, mas ele fez o que fez, fica como herança boa para nós e como instrução para nós do que devemos fazer. E se nós precisamos de algo concreto para fazer algum milagre, nós precisamos também da fé. Como uma outra cura, quando o cego chega diante de Jesus e pede a Jesus que o cure. O que você quer? Eu quero ver. Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, já descrente, fala assim, não, agora um último pedido. Vou pedir a última vez, se não der, paciência. A fé é importante para que algo se realize. Nós precisamos acreditar. Eu vou pedir, se eu receber é lucro. Hoje vem uma expressão, a primeira resposta eu já sei que é não, então se eu receber já é positivo.
Já pensou se tudo que você for pedir ao seu pai, à sua mãe, assim, vou pedir o pai um dinheiro. Sabe que não vai receber. Vou pedir, paciência. Quer dizer, eu vou pedir com a confiança. Se meu pai tiver, e se ele achar conveniente, ele vai me dar. Se eu vou pedir algo emprestado a alguém, aí eu vou lá. Se emprestar bem, se não emprestar, eu peço outro. Pode até acontecer isso entre nós, mas entre nós e Deus é preciso ter fé. Mas não só ter fé, porque nós precisamos também corresponder na nossa prática. O trecho da segunda leitura de hoje, quando São Tiago fala que nós não podemos fazer discriminação entre as pessoas, eu falei um pouco da fé, porque tem outra passagem de São Tiago que fala que a fé sem obras é morta, mas hoje ele fala dessa discriminação que às vezes nós fazemos entre as pessoas. Se você está numa reunião, chega um homem, uma pessoa rica, de anéis, joias, tudo, bem vestido, senta aqui e fica à vontade. Chega uma pessoa pobre, fica em pé aí, ou senta aqui no chão. Nós não estamos fazendo discriminação? É claro que a gente precisa ver, tem gente sentada no chão, gente em pé, aí é falta de lugar mesmo, né? Mas quando nós podemos, por quê? Não, aqui vai ser para as pessoas mais ricas, aqui para as pessoas mais pobres. Nós estamos discriminando, e quanta riqueza tem nos corações das pessoas, que muitas vezes são mais pobres de dinheiro. Vamos fazer a nossa parte para que a gente conduza bem os nossos caminhos para o bem. Claro que a gente não vai tratar todo mundo igualmente, ninguém é igual a ninguém. E o que eu sou agora, daqui a um minuto eu já sou diferente. A gente nunca faz a mesma coisa igualzinho, mas nós precisamos sempre mudar para melhor, sempre no trato para melhor, sempre fazer que algo seja proveitoso, produtivo e, acima de tudo, fazer o bem, a caridade, o amor, acima de tudo. E não discriminando, não excluindo, não fazendo mal para ninguém. Façamos a nossa profissão de fé.